Olá, boa tarde. A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que muda a Lei Geral das Telecomunicações. O texto será agora analisado em plenário. A Lei Geral das Telecomunicações foi sancionada em 1997, ou seja, há 21 anos. A proposta aprovada pela Comissão de Ciência e Tecnologia faz mudanças no texto. Ela permite, por exemplo, que as empresas de telefonia fixa troquem o regime de concessão por autorização, mas elas teriam que cumprir alguns requisitos, como a prestação de serviços em áreas sem concorrência. O projeto mantém o prazo de até 15 anos para o direito de exploração de satélites, mas permite sucessivas renovações. Hoje só pode ser renovado uma vez e permite a transferência de autorização para exploração de radiofrequência. Outra mudança é a permissão para que as operadoras incorporem bens públicos usados na prestação de serviços de telefonia fixa nos contratos de concessões feitos nos anos 90. Apenas para citar um exemplo, há diversos imóveis que estão atualmente vinculados à concessão nos termos do contrato vigente e que, consequentemente, seriam devolvidos à União no final do contrato. Muitos desses imóveis não estão sendo utilizados especificamente para a prestação do serviço de telefonia fixa. Na prática, a aprovação do atual texto do artigo 68C implicará a pura e simples transferência desses imóveis ao patrimônio das empresas sem qualquer contrapartida à União, o que obviamente é inaceitável. Está previsto no contrato que na reversibilidade, esses bens que não estão sendo utilizados na atividade, eles não entrarão na reversibilidade. Não há porquê, se uma empresa ela é proprietária de algum imóvel ou de algum bem que não tem nada a ver com a autorização, com a prestação de serviços dela, não tem porquê entrar na reversibilidade. Essa proposta que muda a Lei Geral das Telecomunicações já tinha sido aprovada por uma comissão especial aqui do Senado em 2016. Ela já tinha sido, inclusive, encaminhada para sanção, mas houve um questionamento ao STF sobre a tramitação da matéria e o Supremo determinou a devolução do texto ao Senado. Aprovado agora pela Comissão de Ciência e Tecnologia, o projeto vai ser analisado em plenário em regime de urgência. O reajuste dos vencimentos dos ministros do STF está em pauta no plenário do Senado. O projeto pode ser votado pelos senadores e eleva os salários dos juízes do Supremo para R$ 39.200. O último reajuste foi em 2014, mas a proposta de um novo aumento gerou protestos dos integrantes da Comissão de Constituição e Justiça. Como que nós justificamos para a sociedade que numa situação que nós nos encontramos da economia brasileira, temos 13 milhões de desempregados, as pessoas estão sofrendo, a renda caindo, e nós vamos colocar para votar o aumento do subsídio de ministro do Supremo, que vai ter um efeito cascata nos estados, nos municípios, inclusive sobre o salário dos parlamentares, aumentar o subsídio de 33 mil para 39 mil. Isso vai gerar um efeito cascata, isso vai onerar o contribuinte brasileiro, não dá para se pensar nesse momento em se aumentar salário de ministro do Supremo Tribunal Federal. A questão é que este reajuste representa uma sucessão de reajustes, chamado efeito cascata, que muito bem me lembra o ex-ministro da Previdência aqui, senador José Pimentel, que isso vai ter impacto sobre os salários dos deputados federais, dos senadores, dos deputados estaduais, dos vereadores de todo o país. Essa é a grande questão. Então, se fosse limitado exclusivamente à Suprema Corte, não teria um impacto tão grande. O problema é a consequência natural disso sobre esses reajustes. Então, a ponderação mais, a meu juízo, mais grave está exatamente nesse efeito cascata, sobre o custo que a sociedade brasileira certamente não está disposta a pagar neste momento de crise fiscal que o país está vivendo. E na reunião deliberativa da Comissão de Constituição e Justiça, os senadores aprovaram um projeto que garante uma prerrogativa de advogados e uma proposta que prevê seguro de vida para jornalistas.
O projeto da senadora Ângela Portela previa o pagamento de uma compensação financeira aos jornalistas que cobrem eventos públicos com intervenção de forças de segurança, situação que apresenta risco à integridade física dos profissionais. De acordo com o texto, o adicional é de 10% do salário aos jornalistas que tiverem atuado dentro do mesmo mês em 3 coberturas de áreas de risco. O relatório do senador Valdir Raupp, que foi lido pelo senador Antônio Anastasia, alterou a proposta. A proposta da senadora Ângela previa uma gratificação e ele sabiamente transforma em uma apólice segura, inclusive me parece mais adequado. Os senadores aprovaram também o projeto que garante o acesso de advogados a processos e procedimentos eletrônicos. A prerrogativa é assegurada mesmo que o advogado não tenha sido indicado para representar alguma das partes do processo. Além disso, inclui o direito a obter cópias. Não vale, porém, para procedimentos sigilosos ou em segredo de justiça. O projeto veio da Câmara e tenta transformar em lei norma aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça. O texto será analisado pelo plenário. A bem da verdade, o direito de ter acesso aos autos dos processos físicos ou eletrônicos não protegidos por sigilo ou segredo de justiça, podendo fazer cópias e tomar apontamentos, mais do que constituir direito exclusivo dos advogados, é prerrogativa indispensável para o exercício da advocacia, que tem por objeto servir bem mais à proteção jurídica do cidadão do que aos interesses do próprio advogado. O projeto que prevê seguro de vida para jornalistas vai ser analisado pela Comissão de Assuntos Econômicos. O Senado deu mais um passo para garantir o aumento de peritos na Previdência Social. A lei de planos de benefícios, que já havia sido alterada há 3 anos, volta a sofrer modificação para garantir o atendimento a quem precisa do auxílio-doença. Está na lei dos planos de benefícios da Previdência Social. O auxílio-doença será pago ao segurado a partir do 16º dia do afastamento do trabalho. Mas se sobram casos para serem avaliados nos postos do INSS, faltam, e muito, peritos para a realização dos exames. Segundo o Ministério do Planejamento, até o início deste ano, a Previdência contava com 3.700 peritos ativos em todo o país. Em 2015, o Congresso Nacional alterou a lei dos planos de benefícios, permitindo à Previdência Social celebrar convênios com outros órgãos para aumentar o número de peritos, utilizando-se, inclusive, de profissionais do Sistema Único de Saúde. Mas os senadores da Comissão de Assuntos Sociais acreditam que só autorizar convênios não soluciona o problema da falta de peritos na Previdência Social. Por isso, aprovaram que o INSS deve ser obrigado a buscar esses profissionais em outros órgãos públicos. Às vezes tem pessoas que demoram 6 meses para poder fazer a perícia, ele fica 6 meses sem receber, porque a empresa não pode pagar porque ele está afastado e ele também não recebe do INSS porque não passou pela perícia. Assim como há necessidade de passar pela perícia médica para que o benefício seja concedido, há também a necessidade de revisão periódica para a manutenção daquele período, porque a gente sabe, é comum, é corriqueiro, que muitas pessoas, por outro lado, continuam recebendo recurso de prestação continuada, mesmo sem necessidade nenhuma. E isso acontece geralmente por quê? Pela falta de profissionais também. O projeto foi aprovado em votação simbólica na Comissão de Assuntos Sociais e agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Relações Exteriores aprovou nesta quarta-feira as indicações da Presidência da República para as chefias das embaixadas brasileiras na Costa Rica e na Arábia Saudita, em conjunto com o Iêmen. Antônio Francisco da Costa e Silva Neto, indicado para a Embaixada Brasileira na Costa Rica, disse que o país é singular na América Latina pela estabilidade política que mantém desde a Constituição de 1949, ainda em vigor. Com uma história de estabilidade política ao longo desse período e com que o diferencia certamente dos países vizinhos na região e, sobretudo, essa estabilidade política também lhe deu, do ponto de vista de atuação diplomática, uma legitimidade para atuar como um ator em prol do equilíbrio, da paz em diferentes conflitos que afetaram o continente latino-americano.
E o vice-presidente da CRE, senador Jorge Viana, elogiou a opção da Costa Rica pelo desenvolvimento sustentável. A possibilidade de parceria na área de energia renovável foi destacada pelo diplomata. Um país que procura ter zero de emissão, nenhum saldo negativo de emissões de gases de efeito estufa, nessa hora que vivemos mudança climática, e fazendo opção por uma série de modelos, inclusive, principalmente pela conservação do meio ambiente. O governo da Costa Rica já indicou que tem a intenção de ampliar o uso de células fotovoltaicas, ou seja, de energia solar. É um assunto que interessa ao Brasil. E acho que a experiência, tanto do ponto de vista normativo, legislativo, de como eles vão estimular isso, como qual vai ser o impacto disso no funcionamento do setor elétrico deles, é importante para o Brasil, sobretudo porque eles estão tendo a ideia de que é preciso usar as habitações domiciliares, prédios, casas, etc., como plataformas para isso, em vez de grandes usinas de captação solar. Marcelo Souza Delanina, indicado para a Embaixada Brasileira na Arábia Saudita, lembrou que o país é o principal parceiro do Brasil no mundo árabe. Nós mantemos uma corrente de comércio, vimos mantendo uma corrente de comércio em torno de 4,5 bilhões de dólares por ano, com um superávit comercial para o Brasil e com exportações que ficam mais ou menos em torno a 2,5 bilhões de dólares. Mas ele apontou desafios no relacionamento entre os dois países, como a recente redução na importação do frango produzido no Brasil, e recomendou esforço para a intensificação da parceria entre sauditas e brasileiros. Trabalhar para mostrar, inclusive, aos sauditas que uma parceria cada vez mais profunda com os grandes produtores e exportadores de alimentos, como o Brasil, pode e deve ser a base de uma política de segurança alimentar para a Arábia Saudita. Eu acho que nós precisamos trabalhar essa ideia cada vez mais com os nossos parceiros sauditas. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.